Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o projeto Menos 5 mais 5 igual a 50. Aqui eu vou discutir estratégias para você aumentar 50% do lucro do seu restaurante. Isto é, vou te dar ferramentas para você diminuir 5% do seu custo e aumentar 5% do seu faturamento. Eu sou a Kênia Souza, sou restaurateur, eu estou nesse mercado há quase 20 anos e há bastante tempo as pessoas me procuram, né, me pedindo dicas, ajuda, ideias, e eu sempre fui meio metida a dar a minha opinião sobre esse cenário, sobre esse setor tão importante que é o setor de gastronomia. Então, o tema de hoje é preço e valor percebido, né? Eu não vou entrar nas questões muito técnicas, porque eu acho que isso aqui é mais um bate-papo, então eu vou falar como a gente atua, né? Como a gente faz preço, como a gente faz as nossas pesquisas de mercado para fazer uma avaliação da concorrência, enfim, ao longo dessa live eu vou explicando como que é o modus operandi do nosso restaurante, tá? Então, vamos começar aqui com a premissa de que saber fazer preço é uma condição de sobrevivência no mercado, né? A gente percebe que as empresas que não têm uma política de preço bem elaborada, bem estruturada, essa empresa vai sofrer, ou já está sofrendo, ou vai sofrer muito. Sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Então, o que acontece? Parece que eu estou vivendo um tempo que eu vivi lá na minha infância, que você ia no mercado de manhã, o preço era um, você voltava no mercado na parte da tarde, o preço já era outro. Então, parece que a gente está vivendo aquela época louca, porque os preços hoje oscilam demais, né? Então, fornecedores antigos que nos atendem aí há quase 2 décadas não conseguem honrar, às vezes, com uma negociação feita na semana anterior. Então, a gente é pego de surpresa cada vez em quando com o aumento de insumo. E aí, mas eu vou chegar lá com calma. Eu vou te explicar como e de quanto em quanto tempo você tem que checar esse seu painel de controle, essa sua planilha, e verificar se essa flutuação está acima do que você pode suportar ou não, né? Nós temos uma curva de segurança que gira em torno de 20% a mais e 20% a menos. Então, quando esse insumo sobe demais, isso compromete a sua margem. Então, é tempo de checar a sua planilha, ajustar os novos preços e ver se a tua formação de preço está correta. E lá, ó, visitar teu cardápio e rever se está valendo a pena manter aquele item no seu cardápio ou não. Então, como eu estava dizendo no início, saber fazer preço é uma condição de permanência, certo? A gente sofre uma concorrência muito grande. E essa concorrência forma preço de uma maneira diferente, sobretudo as empresas grandes. Por quê? Porque esses caras negociam grandes quantidades. Então, eles têm uma elasticidade muito maior. Vamos falar das grandonas aqui. Vamos falar de McDonald's, Burger King, Subway. Esses caras fazem compras em larga escala. Então, eles conseguem negociar preço e conseguem negociar muito bem prazo também. O que dá para o franqueado esse poder de trabalhar com custos mais baixos, né? Já o pequeno empresário tem que rebolar sozinho, porque ele não tem essa bala na agulha toda, ele não tem essa força toda para negociar, uma vez que ele compra menos, e hoje a gente entende que o ideal é trabalhar com um estoque mais ajustado. Então, aquela coisa no passado de fazer grandes compras para conseguir grandes descontos, né? Isso já não se aplica mais no mercado de hoje, né? Hoje a intenção é trabalhar com estoque reduzido e bem ajustado à sua necessidade. E assim você vai comprando e usando da melhor forma o seu fluxo de caixa. Mas, enfim, estava dando um exemplo das grandes, né? Uma grande, quando ela precifica, então ela tem toda essa elasticidade. O pequeno, não. Então, vamos lá. Como é que você vai comparar, né? Porque a gente vai falar aqui de preço e de valor percebido. Então, vamos pensar que o seu cliente, como o seu cliente percebe, né, esse preço? Então, esse cara vai comer no McDonald's ou esse cara vai comer no Burger King e vai pagar, sei lá, R$6,90, R$10 no sanduíche. Vamos pegar um exemplo de hamburgueria, então, né?
E vamos dizer que o seu hambúrguer, você venda ele entre 25 e 28 reais. Como competir, né? Como competir com esses caras que vendem um hambúrguer de responsa, lá não é qualquer hambúrguer, né? É um hambúrguer bem elaborado, a um terço desse custo, né? Como competir com isso? Então, esse pequeno empresário, ele tem que estar muito atento a esses custos e tem que ter na cabeça que o custo é formado por ele, né? O mercado é um dos indicadores. Então, essa comparação com as grandes, ela acaba existindo, mas ela não é pertinente para você. Isso só vai servir para tirar o seu sono, porque você vai conseguir chegar a esse custo para competir com esses caras que vendem hambúrguer a 10 reais? Não, não vai conseguir. Então, o negócio é fazer o teu produto, atuar em cima do que você tem controle, isto é, atacar os seus custos e tentar chegar ao menor custo possível, né? Fazer um preço ajustado e confiar que você está vendendo um bom produto. E confiar de que o fato do seu hambúrguer ser um hambúrguer artesanal, que ele tenha um valor superior, um valor percebido superior àquele hambúrguer industrializado, aquela coisa igual de sempre, né? Não que padronização seja ruim, tá, gente? Padronização é muito bom. Mas as pessoas hoje, graças a Deus, elas sabem já diferenciar um produto que é altamente industrializado, e é por isso que ele tem aquele mesmo sabor e aquele mesmo padrão, de um produto feito artesanalmente, que depende, inclusive, do humor do cara que está na chapa do seu restaurante, né? Que por mais que a gente tente fazer um produto padronizado, nós entendemos que quando você trabalha de forma artesanal, nem sempre aquele sanduíche vai ter aquela mesma aparência ou aquele mesmo sabor, né? Então, esse foi meu exemplo para formação de preço com radar para o mercado, né? Fazendo uma análise de concorrência e olhando, sobretudo, as empresas grandes, e o que você tem de fato de controle, que são as suas planilhas e a sua forma de fazer o custo e verificar se o teu produto está com um custo ajustado. Então, como eu falei antes também sobre a questão do preço justo, vamos desmistificar um pouco isso, porque preço justo não é igual a preço baixo, né? Preço baixo é uma coisa, preço justo é outra coisa. Preço justo é aquele preço que você paga satisfeito, que o seu cliente paga satisfeito, um preço pago pela experiência. Vamos pegar um exemplo da minha empresa mesmo. O cara vai na minha empresa, vai pedir um kebab de carne com um adicional de hummus, né? Esse é um cara que ele vem focado, ele sabe o que ele quer, ele vai fazer um pedido específico com um adicional de quem já conhece meu cardápio, e ele imagina que vai ter uma experiência. Quando ele está comendo aquele sanduíche, ele quer ter aquela experiência. Então, ele vai pagar por aquele valor daquele sanduíche, vai pagar pelo adicional, e se ele tiver a experiência que ele esperava, ele vai sair feliz e achar que pagou um preço justo e adequado. Mas vamos dizer que ele não ficou feliz com essa experiência. Vamos dizer que a carne estava um pouco ou passada além do ponto, um pouco antes do ponto, enfim, que ele achou que não seria a melhor experiência, que não teve a melhor experiência. Então, esse cara sai dali achando que pagou caro. Isso é muito relativo, preço justo com preço baixo ou preço alto. Tudo vai depender da experiência que a pessoa teve no seu restaurante, e aí sim ela faz essa crítica, né? Se vale ou se não vale o valor pago. Você tem que estar muito atento, né, a essas questões de valor percebido. E uma das ferramentas que eu gosto muito de falar, uma ferramenta muito simples, que o empresário pode se utilizar dela quando ele quiser, sem contratar uma consultoria, sem nada muito elaborado. Essa ferramenta basta ele ficar no restaurante como um observador. Em vez dele ir para o caixa e tentar fazer uma venda, tentar convencer um cliente, tentar, enfim, não. É ficar na beiradinha do balcão, da forma mais discreta possível, como um mero espectador.
E deixa a sua equipe, deixa o seu atendimento fazer a mágica. Deixa a sua equipe oferecer esse produto para esse cliente. Sinta a receptividade desse cliente. Sinta a forma que o teu funcionário aborda os itens do cardápio. Sinta quando ele fala o preço dos seus produtos, sinta qual é a reação desse cliente. Se esse cliente está achando caro, está achando barato, está achando muito simples, muito fácil, muito difícil, porque tem cardápio difícil, né, de entender, que precisa de um bom funcionário ali, de um bom atendente, explicando e conduzindo esse cliente para a melhor compra. Eu sempre digo também que o cliente, quando ele chega no nosso restaurante, cara, ele está com fome. E a pessoa com fome, ela não está na melhor forma dela, né? Vamos dizer assim. A gente com fome, a gente está, no mínimo, num estado emocional alterado. Então, a gente com fome, a gente fica mais irritado, o tempo passa mais devagar. Eu vejo muito isso acontecer no restaurante, né? A pessoa chega e faz o pedido, e no momento em que ela senta na mesa, eu não sei, o relógio dela, o tempo dela passa diferente do nosso tempo, porque nós costumamos atender em até 10 minutos, né? De 7 a 10 minutos. Mas quando esse tempo excede, por alguma razão, loja muito cheia ou delivery que não para, e isso passa um pouquinho, vamos dizer que esse cara está esperando há 12 minutos. Esse cara volta no balcão e diz assim, cara, eu tô aqui esperando há 20 minutos. E aí a gente vai checar a comanda desse cara e passou apenas 12 minutos, né? Então, ainda assim, a gente se desculpa, a gente não coloca ele numa situação constrangedora, do tipo, ele não sabe quanto tempo se passou, porque a gente é muito empático e a gente se coloca no lugar desse cara, que, como eu disse no início, que está com fome e que não está na melhor forma emocional dele. A gente com fome, a gente comete atrocidades, a gente fica meio fora de si. Mas enfim, voltando ao exercício. O proprietário que quer fazer essa análise, ele tem essa ferramenta. Então, assuma uma postura observadora. Não interfira. Fique no balcão apenas observando como o seu colaborador funciona, né, mostrando o cardápio, falando dos preços, e como esse cliente está recebendo isso. É muito engraçado quando você faz um ajuste de preço no cardápio, a primeira preocupação da tua equipe é que o cliente vai achar caro. E quando eles me vêm com essa preocupação, já me acende uma luz vermelha, porque eu penso, é ele que está achando caro. É o meu colaborador que está achando caro. Né? Olha que interessante. Como que você vai ter um vendedor que acha que o seu produto está muito caro? Esse cara não vai vender o seu produto, porque simplesmente ele não compra. Ele não compraria. Ele não compra a sua ideia. Então, antes de ajustar um cardápio, eu também faço um ajuste na mentalidade do meu colaborador. Eu mostro para ele que nós estamos aqui com o firme propósito de ganhar dinheiro, todos nós, para fortalecer toda a cadeia produtiva, para que ele receba o salário dele em dia, para que ele receba uma premiação extra por meta de venda batida, para que o restaurante seja saudável e que tenha margem de lucro, enfim, e que isso gere que movimente toda a cadeia, né? Para que meus fornecedores recebam em dia e para que esse dinheiro retorne para o comércio e para a indústria e faça disso essa roda que precisa ser mantida, né? Então não cabe ao seu colaborador essa avaliação se está caro ou se está barato. Mas, de qualquer forma, a minha dica para você é que você cheque isso com a sua equipe. Sempre que você fizer uma atualização de preço, eu não gosto também de falar aumentar preço, a gente fala em ajuste de preço, certo? Por quê? Porque a nossa margem de lucro, ela está estipulada. A minha margem está estipulada. Espero que a sua margem também esteja estipulada. Então, qual é o nosso papel, o nosso desafio? É manter essa margem, né?
de lucro. Então, quando eu falo para você que você pode aumentar em 50% a sua margem de lucro, é porque você não está no máximo, na sua máxima potencialidade. Entende? Isso é possível porque você ainda não reduziu o que você pode reduzir de custo e não aumentou o faturamento diante do que você pode vender. Além dessa questão de você ter isso bem ajustado, a sua planilha, e que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe mais para frente, posso inclusive mostrar a minha planilha de precificação, que eu acho que isso pode ajudar muita gente, é de que com isso você tem um benefício de saber quando que você pode trabalhar esse produto. Quando você pode promocionar esse produto. Eu vejo muitos colegas de profissão que fazem promoção porque eu pergunto às vezes, mas por que você fez essa promoção desse produto? Porque esse é o produto que mais vende. Mas você tem margem para fazer, para promocionar esse produto? Produtos, a gente tem que classificar eles entre elegíveis e não elegíveis para promocionar. Porque nós temos itens no nosso cardápio que, independente da aceitação dele, você não consegue promocionar esses produtos, porque ele já tem uma margem mais justa, né? Então você não consegue. Como é que você vai achatar o seu preço de venda sem comprometer a sua margem? Porque, né, nós estamos aqui nesse play para brincar, para fazer o negócio dar certo. Certo? A gente não está aqui para sair de manhã para trabalhar só para dizer que está trabalhando. Nós temos que, o nosso negócio, o intuito dele é gerar lucro. Então, nós vamos brigar de foice até chegar numa lucratividade adequada. Então, mas voltando, vamos falar sobre produtos elegíveis e produtos não elegíveis. Primeiro que assim, produto que também não tem uma certa elasticidade, eu quero que você também repense se esse produto tem que, de fato, estar no seu cardápio. Hoje nós trabalhamos também com cardápio itinerante. Ao longo de todo esse tempo, né, são quase 20 anos no mercado, eu percebi que tem produtos que, cara, não merecem estar no cardápio o ano inteiro. Por que não merece? Porque são produtos extremamente sazonais. Então, por mais que eles tenham uma grande aceitação, ele te custa muito caro para manter ele no cardápio. E se você conseguir ajustar esse preço, se o teu cliente não se incomodar em pagar o dobro na entre-safra, ok, acho que aí é uma avaliação sua, né? Eu acredito que não vale a pena. Então, no meu cardápio, eu acrescento e tiro produtos conforme a estação e respeitando a sazonalidade desses produtos. Mas voltando à questão do benefício de você ter isso bem ajustado. Quando eu faço a curva ABC do meu cardápio, quando eu sei quem são os meus campeões, e não só campeões de venda, mas campeões de lucratividade, quais são os produtos que eu de fato quero vender, né? Eu falo sempre para a minha equipe que está no front, olha, o que nós queremos? Nós queremos vender sanduíches, né? Vender esfirra, não tem esforço em vender esfirra, o cara já vem para comer esfirra. Então, o nosso esforço de venda é oferecer um sanduíche, porque o nosso sanduíche nem todo mundo provou. Ele vende bem, tudo, mas ele não tem o mesmo apelo que uma esfirra tem. Então, o nosso desafio é vender sanduíche. Mas quanto ao benefício de você ter isso bem ajustado para promocionar, voltando, né? Você vai ter lá a listinha dos seus campeões, certo? Campeões de margem. Então, esses são os seus produtos elegíveis para campanhas de preço. Então, você vai pegar esses produtos, vai ajustando a sua planilha, né, e vendo até onde você consegue chegar o preço desse produto sem comprometer a sua margem mínima. E quando eu for mostrar para vocês essa minha planilha, vocês vão ver como é gostoso até brincar disso, porque você toma uma decisão tão certa, você fica tão empoderado de que aquela campanha vai dar certo porque ela não comprometeu o seu resultado.
Me dói os ouvidos quando alguém fala assim, não, mas eu vou ganhar no volume. Cara, quem garante que você vai ganhar no volume? Me mostra onde está escrito isso. Porque a gente nem sabe se a campanha vai emplacar, certo? Então, como que você vai jogar toda a sua esperança em ganhar no volume? Não. A tua margem tem que estar salvaguardada. Então, a gente vai trabalhar com esses produtos campeões de lucratividade. Tá, eleito esses produtos, então a gente vai bolar a campanha em cima deles. Vou dar um exemplo de uma campanha recente que eu fiz, que foi uma campanha da esfirra de carne. Pensa, esfirra de carne, campanha de 50% off, num momento em que a carne subia todo dia no mercado, né? Aí você fica pensando, mas a Kenny é louca, como é que conseguiu fazer isso na contramão, né? No momento em que o insumo subindo loucamente, ela faz uma campanha de 50% off. E eu vou te dizer como. Chamando o fornecedor na responsabilidade. Chamando o fornecedor e negociando ponta a ponta. Então, quando você chama um fornecedor e diz, olha, eu vou comprar o triplo, mas eu vou pagar X. Deixa o cara espernear. Não, Kenny, eu não consigo. Então tá bom. Então eu vou falar com o fulano, que o fulano vai conseguir. Não, Kenny, eu não consigo. Então eu vou falar ainda com um terceiro, até eu achar um fornecedor de confiança, tá, gente? Tem isso também, tá? Isso não significa que eu abandono meus fornecedores e tô só loucamente correndo atrás de preço. Não, eu tenho fornecedores que nos atendem aí como eu falei, há quase 2 décadas. E esses são os primeiros que eu vou bater, ó, na portinha deles e chamar eles na responsabilidade de dizer, olha, quer vender gostoso? Então precisa me ajudar a vender gostoso, porque senão a gente não consegue. E aí negociei os insumos, achatei a minha margem até uma margem de segurança, onde eu ainda estou ganhando dinheiro com aquele item, sem depositar a minha esperança e a minha fé de que no volume ou na compra de outros produtos, né, eu vou fazer dinheiro. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, inclusive naquele produto promocionado, porque senão não vale a pena. Você vê, né, gente, porque é muito diferente o mercado, né? É diferente de uma loja, por exemplo, uma loja de roupa, que comprou, sei lá, 100 calça jeans e não vendeu, e ela precisa torrar aquele estoque dele. É diferente, é outra pegada, né? Na alimentação, a gente não tem esse rapa-estoque, né? A gente até brinca de fazer rapa-estoque, mas não existe isso, porque essa programação, essa produção, ela é toda programada. Então, a gente não faz uma campanha às cegas, né? A gente faz uma campanha bem calcada, bem estruturada. Então, enfim, eu fiz essa campanha, consegui fazer uma campanha de 50% off, totalmente num momento assim que a carne no mercado, a picanha no mercado é R$70. Então, a gente até usou, né, esse mote para desenhar a campanha, para comunicar isso, né, dizendo, olha, no mercado a carne está subindo, aqui a carne está baixando. Enfim, cada um lutando com as armas que tem. Mas, como eu falei, fazendo uma campanha responsável, sobretudo com você, com a sua empresa, com o seu fluxo de caixa, né, com a sua permanência no mercado. E não uma coisa, eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto que diz assim, ó, faturamento é vaidade. Cara, faturamento é vaidade. De dizer, eu faturo 200 mil, eu faturo 250 pau. Não, olha, não vou dizer que eu nunca passei por esse momento, porque sim, eu já passei. Quando a gente é jovem, quando a gente está começando, você quer faturar, entendeu? Você quer vender loucamente. Mas hoje, ao longo de todos esses anos que você vai afinando o instrumento, né? Você vai percebendo que o que importa mesmo é o que sobra. O que importa é o lucro. Então, vender é importante? Sim, tanto é que faz parte da nossa estratégia aqui. Faz parte da minha proposta, né? E não só reduzir os seus custos, mas também de aumentar o seu faturamento para que você chegue a esse 50% de aumento de lucratividade. Mas só faturar não te leva para esse lugar,
tá? De ganhar mais dinheiro. Só faturar é só vaidade, é só para você poder contar para os amigos que você vende muito. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre CMV, né? Sobre custo de mercadoria vendida. Nós temos um número, um indicador, né? Que é de 35%, onde o teto seria 35%. Então, a nossa briga é não ultrapassar essa porcentagem. Por quê, gente? Simplesmente porque isso compromete o seu resultado. Nós já tivemos em fases de mudança ou reestruturação, ou fase de troca de equipe, onde nós chegamos a um custo de 40%. Um custo de 40% significa que esse 5% que está acima, ele sai de algum lugar. E eu vou te dizer que lugar que é esse. É o seu bolso. Porque não sai da fatia que você paga de imposto. Não sai da folha de pagamento, né? Seu funcionário não vai chegar no final do mês e dizer, chefia, quanto que deu o BO aí? Vamos... Não, tá muito ruim, tô contigo, velho. Eu sou responsável também por isso aqui, então vamos rachar. Não. Se isso acontece na sua empresa, por favor, comenta aqui, porque eu quero te entrevistar. Sabe, eu quero hackear isso, quero descobrir como você faz isso, porque na minha empresa isso não acontece. Nunca aconteceu. Funcionário, normalmente, ele se sente parte, sim, mas ele se sente mais parte dos sucessos do que dos insucessos, né? Então, se vendeu muito, uhul, parabéns, tamo junto, mas quando não se bate uma meta, aí, é que choveu. Choveu muito essa semana, né, dona Kenny? Então, não deu o movimento que a gente esperava. Ou, não, é porque, nossa, o vizinho aqui tá com uma campanha aqui, vendendo 3 sanduíches a R$10, então não tem como competir com isso. Então, esses 5%, amigão, amigona, sai do seu bolso. E eu digo isso porque eu quero mexer contigo mesmo, eu quero fazer você se incomodar. Porque quando você abre um painel de controle, quando você vê os números, e quando você vê que teu CMV está batendo em 40%, saiba que é porque você está ganhando 5% a menos. Então, a gente precisa ter essa motivação, muitas vezes, com base na grana mesmo, porque senão você vai levando. Senão você entra na onda, como diz o funcionário, mas esse mês é porque o vizinho está distribuindo. Esse mês é porque mês que choveu o mês inteiro. Então, eu só contei com delivery porque o fluxo na loja foi muito baixo. E aí vira em desculpa. Vira em desculpa. E aí você começa a arrumar desculpa para o seu negócio e desculpa para você mesmo. Né? Por que eu não estou ganhando o que eu costumava ganhar? Ou por que eu não estou ganhando o que eu mereço ganhar? Afinal de contas, eu comprei essa Ferrari porque a gente monta um restaurante todo em aço inox, com todo um mobiliário lindo, com uma iluminação, e contrata paisagista e contrata arquiteto, e que faz aquela coisa linda tal. E aí você compra essa Ferrari, dá na mão da tua equipe para eles dirigirem essa Ferrari, e você acaba que não usufrui dessa Ferrari, porque cada mês ela está pagando alguma manutenção, ou cada mês ela está sobrevivendo a uma demissão, ou a uma trabalhista, enfim, você não consegue sair desse looping de estar o tempo inteiro se pagando, e aqui, ó, cadê o show me the money? Cadê o dinheiro? Cadê o seu dinheiro? Cadê o seu resultado? Que é para isso que a gente está aqui, certo? É para isso que a gente acorda todos os dias, é para isso que a gente abre o nosso restaurante, é para isso que a gente vai para o campo de batalha, que é para garantir o nosso sustento, o sustento da nossa família e manter essa roda toda girando. Se o teu custo de mercadoria ele está acima desses 35%, acende 2 luzes vermelhas aqui para mim, para a forma como eu vejo o negócio, né? A primeira é que você pode estar tendo muito desperdício. Então, na hora de fechar tuas contas, ela não vai bater, por quê? Porque a tua equipe tá jogando coisa fora.
porque está tendo muito retrabalho. Sei lá, uma entrega que chegou atrasada, o cliente reclamou, a tua equipe mandou outro pedido para ele. Esse dinheiro, esse produto sai de algum lugar. Isso aí vai para a conta do desperdício, que vai impactar no seu custo de mercadoria vendida, né? Então, ele vai subir esse percentual. Então, a primeira luz vermelha que acende para mim é a questão do desperdício. A segunda luz vermelha que acende para mim é que o seu preço não está ajustado. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que existe uma flutuação normal, né, de até 20% dos nossos insumos. Vamos pegar, sei lá, cara, tomate, cebola, alface, óleo, leite, coisas que você usa todo dia. Isso tem uma oscilação de preço. Eu não vou mexer na minha planilha de preço todos os dias, claro que não. Mas eu tenho aqui, ao longo de todos esses anos, eu tenho alguns números já na minha cabeça. Então, 20% a mais, 20% a menos, eu estou dentro da minha zona de conforto, eu estou dentro da minha margem de segurança. Então, a minha planilha continua ajustada. Agora, opa, espera lá, a cebola subiu de R$2 o quilo para R$5 o quilo. Cara, isso está fora da minha margem de segurança. Então, eu tenho que ir para a planilha, Kênia? Sim, você vai ter que ir para a sua planilha. E, ó, atualiza, meu velho. Atualiza a sua planilha, checa a sua margem como ela tá. Mas aí eu vou ter que ajustar o preço do meu cardápio quantas vezes por ano? Quantas vezes forem necessário. Você tem que atualizar o seu cardápio quantas vezes for necessário, tá? Já vamos falar um pouquinho sobre curva ABC também, sobre o que vale a pena você manter no cardápio e o que não vale a pena manter no cardápio. Pô, o tomate e a cebola subiram, tá R$5 o quilo. Vou ter que mexer na minha planilha. Vou lá mexer. Vou mexer em todos os itens do meu cardápio, né? Na ficha técnica de cada um deles, que usam esses insumos, cebola e tomate. E vou ver se está dentro da minha margem. Pô, não está dentro da minha margem, tem que reajustar. Vou lá reajustar então o preço. Ah, vou ter que imprimir novo cardápio? Sim. Agora tem o cardápio de QR Code aí, menu de QR Code, ó, coisa linda de Jesus. Então, atualiza rapidinho, não precisa... A gente tem ali o cardápio impresso ainda, mas isso está muito mais fácil do que no passado, que você tinha que ter uma agência e alguém que faça essa impressão para você. Hoje está bem mais tranquilo essa parte. Então tá, então são duas luzinhas vermelhas, né? Duas luzinhas vermelhas que acendem caso seu custo de mercadoria vendida esteja acima de 35%. Desperdício ou preço que não está ajustado. Ajustou é para voltar aos 35%. Ao longo dos vídeos, tá, gente? A gente vai fazer 10 lives. Então, ao longo das lives, eu vou voltando para os assuntos de maior pertinência e posso ir mostrando algum material também. Um dos materiais que eu quero acrescentar quando eu falar sobre esses 35%, sobre esse indicador de custo de mercadoria vendida, de CMV, é quanto cada item, como cada custo, um exemplo, custo de ocupação tem que gerar quanto por cento, folha de pagamento tem que gerar até no máximo quantos por cento, enfim. Por isso que a gente tem esse dado aqui de 35% do custo de mercadoria vendida. Mas a gente vai falar sobre isso nos outros vídeos, como eu falei, a gente vai se encontrar ainda muitas vezes. Eu vejo, vou voltar lá no início, quando eu falei sobre a comparação, né? Gente, tem duas formas de formar preço, né? A primeira é com base no que você tem controle, que é o que eu estou explicando aqui até agora, sobre as suas planilhas e colocar o custo de cada item, tal, para formar preço. E a segunda forma é estudar o mercado e ver o que o mercado está oferecendo, né? Qual é o preço que o mercado está praticando. Então, vou pegar um exemplo do nosso restaurante. Sempre que eu aumento um custo de esfirra, eu faço primeiro o meu critério e depois eu vou checar esse mercado externo. Por quê? Graças a Deus, nós somos líder de mercado. Então, não somos nós que seguimos a concorrência, sim a concorrência que nos segue.
Então, a gente aumenta preço, cara, uma semana, 2 semanas, a concorrência também aumenta. Não sei se eles fazem essa conta, mas, enfim, eles estão sempre meio que parelho com o nosso preço. Mas, de qualquer forma, por uma questão de formação até, sempre que eu altero um preço, eu vou checar no mercado. E não checo somente o meu mercado interno aqui da minha cidade. Eu checo também, sei lá, vou ver quanto que o Habib's tá cobrando numa esfirra, né? Qual é o preço de uma esfirra, ou o preço de um beirute, ou vou ver, sei lá, agora vou ver o kebab. Ah, vamos ver quem que faz kebab na minha cidade aqui, que eles chamam de shawarma também. Ah, é o fulano, fulano, fulano. Vamos ver quanto é que tá o dele. Então, isso não muda a minha estratégia, mas eu estou ciente de que a minha concorrência está praticando X preço. Então, isso me deixa numa posição mais confortável. Eu tomo uma decisão sabendo onde eu estou pisando. Né? Então, acho que esse também é um ponto importante para você, dono de restaurante, avaliar. Aí você deve estar se perguntando, qual que é o melhor momento, então, né, para rever preço? Tem uma métrica do tipo, janeiro, tem gente que fala, eu reajusto o cardápio 3 vezes por ano. Amigo, quem dera, né, Ceci? Quem dera fosse possível a gente adotar um critério desse, assim, como assim 3 vezes por ano? Porque o preço de insumo sobe só 3 vezes por ano? Não, né? Então a gente vai rever preços sempre que for necessário. Então, respondendo a pergunta aqui dos meus colegas, quando for necessário, né? Então, se eu pudesse te dar uma dica agora, vai ver agora como é que está o teu cardápio. Vai agora fazer tua curva ABC, descobrir quem são os seus campeões, tá? Tanto de comida como de bebida. Não perca tempo com o que não está performando bem, né? Eu acho que a gente tem que ter um cardápio amplo, sim, mas um cardápio inteligente, onde você pode você pode ter muitas opções, mas com ingredientes semelhantes, né? Para você ter um cardápio realmente inteligente. Então, o melhor momento para rever é esse agora, entendeu? Vai dar uma checada lá, pega seu painel de controle e vai dar uma olhada como é que tá o teu cardápio, como é que tá os seus preços, né? Eu diria que tem que começar pela curva ABC, então. Primeiro, eleja, com base, né, nessa inteligência, no software que você usa, eleja quais são os seus produtos campeões de venda. Comece fazendo essa análise com pelo menos 10 desses produtos. Então, do primeiro até o 10º no ranking de mais vendidos. Quanto tempo eu pego? Faça uma análise de um mês e depois faz uma análise de um ano, né? Análise de um mês porque ele te ajuda no agora, assim, tipo, qual a campanha que está rodando, então ele te dá um panorama do agora, a resposta do que você está vivendo agora. E de um ano, realmente, essa curva, né? Se esse produto ele vem performando melhor ou pior. Começa por aí. Pega esses 10 produtos e faz essa análise deles. Então, estou vendendo, sei lá, eu vendo 200 sanduíches por dia, certo? Desses 200 sanduíches, 100 são de carne e os outros 100 é distribuído entre 4 sabores, né? Então, eu vou pegar lá, qual que é o piorzinho? Qual que tá vendendo menos? Analisa esse cara, vê se tá valendo a pena manter ele no cardápio, analisa o custo dele, se for o caso de eliminar, elimina. Foco no que realmente vende, foco no que realmente você tem margem, né? Tem outro ponto aqui também, que é bem interessante, que é você explicar o motivo desse ajuste de cardápio, né? Esse ajuste de preço. Então, é uma forma de você, primeiro, lidar com esse seu consumidor interno, para depois lidar com esse seu cliente, né? Com esse seu cliente externo. Então, primeiro, como eu falei lá no início do vídeo, eu faço um ajuste no mindset do meu colaborador, certo?
Então, quando eu faço um ajuste de preço, eu chamo a equipe e falo, galera, ó, é o seguinte, a gente teve que reajustar aqui tal item. Vocês estão percebendo quanto está custando tal coisa? Ah, não. Ou, sim. Aí alguém tem um exemplo, enfim, e você traz isso para a mesa e mostra para eles o porquê que isso estava impactando o nosso resultado. Então, ele se sente importante, ele se sente parte daquela tomada de decisão. E aí, no momento dele explicar isso para o cliente, e como eu também disse lá atrás, existe uma ferramenta para você medir isso. Uma ferramenta muito elaborada, que é você ficar, ó, quietinho, no cantinho do balcão, só observando, né? Então, vamos ver se esse cliente realmente se importou com esse reajuste. Às vezes a gente reajusta 25 centavos num item, sei lá, 30 centavos, 50 centavos num item, e o cliente nem percebe, sabe? Então aí fica aquela gastura da equipe, do tipo, ai meu Deus, aumentou o preço, e o cliente nem percebe, o cliente vai pagar aquilo porque ele entende, ele sabe, ele percebe que está tudo aumentando mesmo, então ele vai pagar aquela diferença e não vai nem questionar. E aí você sofreu à toa, sua equipe sofreu à toa, não precisava de tudo isso. Gente, eu acho que é isso, né? Primeira live, meio nervosa, mas tá feito. Eu queria muito passar esse recado, queria muito poder contribuir, porque eu acredito muito que quando a gente chega num momento, um certo momento da carreira, quando você já hackeou o seu negócio, quando você já se testou no campo de batalha, quando você já perdeu, já ganhou, já levantou. E olha, eu já passei por muita coisa e já vi muita coisa boa e muita coisa difícil também acontecer. Você se sente meio que na obrigação de devolver alguma coisa, e essa é a minha forma de devolver, de ajudar essas pessoas que estão entrando no mercado agora, ou que já estão no mercado há um tempo, mas estão patinando e se sentem muito sozinhas nessa jornada, porque a jornada do empresário, ela é sozinha mesmo, né? Eu sempre brinco, assim, às vezes dá vontade de chamar um adulto, né? Porque nem sempre você tem certeza de que está fazendo certo, né? E aí você que está me ouvindo aí pode pensar, ué, os números vão dizer se você está fazendo certo. Olha, nem sempre. Às vezes os números te dizem tarde demais, quando já passou muito tempo. Então, é muito bom poder estar nessa posição de poder compartilhar a minha experiência e de sentir que eu posso ajudar essas pessoas que estão aí se sentindo sozinhas e de te dizer, cara, essa dor que você está vivendo aí, eu também já vivi. E é possível sair dela com ajustes, com determinação, sabe, com processos. A gente vai falar muito sobre isso. Eu vou trazer uma colega de Florianópolis, que morou anos em Portugal e ela trabalha com inovação. E eu conversando com ela esses dias, eu falei de algumas inovações que a gente fez aqui no restaurante, que tinha dado muito certo. E ela adorou, se engajou e se colocou à disposição. Então, eu vou convidar ela para fazer uma live comigo, para explicar um pouco desse conceito de inovação. Também vou chamar o Alisson, que é um franqueado Subway, também é um franqueado o WhatsApp, para explicar algumas questões também sobre financeiro, que a pegada dele é bem forte no lado financeiro. E então é isso. Eu quero sempre trazer assuntos pertinentes e coisas que podem te ajudar no dia a dia, né? Ferramentas para que você consiga diminuir o custo e aumentar o seu faturamento, né? E por consequência disso, aumentar a sua margem de lucro, né? Então, eu me despeço de vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu comente algum outro assunto, escreve aqui nos comentários que a gente acrescenta na pauta e pode colocar nos próximos eventos online aí, tá bom? Um beijo. Foi muito bom esse tempo aqui com vocês. Tchau, tchau.